Bom, Adriano Gambarini, um grande profissional, um grande amigo da UPAM e um grande colaborador aí com a sua expertise, super expertise profissional, que está com a gente aí há 10 anos, né? Impressionante Porra, como passa 10, o tempo. é 10 E para aí, mais, eu Gambá, acho. pelo menos 10. É, E aí, Gambá, eu acho que, assim, abrindo a conversa, né, a gente pedir para você se apresentar para os ouvintes do podcast, né, o teu nome, de onde você vem, o resumo da tua história aí, com a tá, fotografia, com as andanças. tá. Então, pessoal, sou Adriano Gambarini, eu sou fotógrafo. Esse ano, comemorando 32 anos de fotografia. De formação, eu sou geólogo de formação e com especialização em espeleologia e história da Terra, né? Espeleologia é estudo de caverna. E eu fui, na realidade, eu segui essa vida um pouco acadêmica porque eu queria seguir a vida de pesquisador mesmo, né? Isso no início da década de 90. Só que aí eu comecei a trabalhar com fotografia, numa revista e não saí mais. E então, assim, o que dá para dizer é que assim, o meu norte sempre foi fotografia de natureza, de vida silvestre, de fauna silvestre, principalmente ameaçada. E eu diria assim que nos últimos 15 anos, com povos tradicionais. Né? Na realidade, essa relação com os povos tradicionais, seja indígena, seja ribeirinha, seja sertanejo, seja os povos do interior do Cerrado, isso sempre esteve presente comigo, sempre, né? Porque não dá para dissociar um trabalho envolvendo documentação de natureza, de meio ambiente, de biomas, né, relacionado com conservação de um bioma, sem agregar a documentação desses povos que vivem nesses biomas. Não dá, não tem como desmembrar isso. Então, de alguma forma, a minha relação com os povos tradicionais sempre esteve presente, com maior ou menor intensidade. Só que nesses últimos 15 anos, com muita intensidade, né? Até o ponto de eu ter mudado um pouco naturalmente esse foco, não que eu deixe de fazer documentação científica, né? Eu continuo fazendo, mas sempre agora envolvendo cada vez mais essa relação com os povos. Então, eu sou um fotógrafo na estrutura, assim, fotografia estilo que a gente fala, só que também nesses últimos 15 anos eu comecei a trabalhar muito com documentação em vídeo, né? Aí eu vou para o campo, até mesmo pelas mudanças tecnológicas dos equipamentos que a gente usava. Antigamente, eu sou da época do filme, né? Então, até 2006, eu trabalhava só com filme, depois que eu migrei para o digital. E com essa facilidade tecnológica, as câmeras permitem que eu possa trabalhar nessas duas vertentes, seja fotografia, seja vídeo. E é o que eu tenho feito, bastante, bastante. E a minha relação com a UPAM veio disso, dessa relação com os povos tradicionais. Muito legal e sempre eu acho que causa curiosidade da gente entender como é que foi a relação de fotografia pela geologia, assim, né? De Sim, você se tornar de um geólogo, se jogar ao mundo da fotografia. E aí eu acho que tem um tanto de coisas que você já falou desse tempo, desse histórico, e aí entra essa própria relação que você tem com a UPAM e com o registro dos povos que a gente atua, e também essas duas inovações aí ao longo dos últimos anos, né, dessa migração também para registros de vídeo e a gente ganhando muita riqueza com isso, né, porque no momento que você está na aldeia e com uma relação e com a habilidade que você tem de relacionamento, isso se torna precioso no sentido da gente conseguir registrar um pouco o cotidiano dos povos, né?
e trazer isso à tona para a sociedade de um jeito tão bonito como ele acontece, né? Sim. Isso é legal, assim, eu gosto de falar, até mesmo para essas novas gerações de documentaristas, vamos dizer assim, o meu histórico, justamente para mostrar que existem duas formas de você documentar esse mundo que a gente vive e as pessoas que vivem nesse mundo. Ou é por uma coisa assim, simplesmente, vou lá e faço um registro bonito, uma foto bonita, ou você se dedica e você se entrega com a convicção de que a sua presença, o seu esforço possa melhorar e mudar o mundo que a gente vive, né? Então, você perguntou do histórico, eu comecei a fotografar, a me interessar por fotografia por conta das cavernas. Eu comecei a fotografar caverna, que é um dos lugares mais difíceis de serem fotografados, simplesmente porque é um lugar absolutamente escuro. Então foi onde eu aprendia os conceitos mais básicos de fotografia até os mais aprofundados, assim, em termos de iluminação, e foi, tipo, estou num lugar completamente escuro, como é que eu vou fotografar um lugar que não tem luz, sendo que a fotografia depende exclusivamente da luz para existir, né? Então foi ali que eu aprendi. E essa relação com a ciência, né, primeiro com a fotografia de caverna, depois me envolvendo com expedições científicas, com expedições, com projetos de outros profissionais, outros pesquisadores relacionados à fauna ameaçada desse país, eu comecei a perceber a importância e o papel que uma fotografia engajada, sistemática, pode contribuir naquele tema, né? Então, quando eu ia para campo para fotografar uma onça pintada, ou um lobo-guará, ou qualquer outro bicho, eu não estava pensando na foto, na coisa mais linda, maravilhosa para mim. Eu estava pensando que aquele registro pudesse contribuir naquela pesquisa, que iria contribuir na conservação daquela fauna, né, daquela espécie. Porque assim, eu acredito muito nisso, eu tenho uma trajetória nessa vida, eu tenho a minha vida, só que o documento que eu deixar aqui, ele pode ter uma longevidade muito maior. Então é por isso que eu, por exemplo, sou obcecado por livro, porque eu acho que livro é uma forma de você perpetuar um conhecimento além da sua própria existência, né? Então, eu acredito muito nisso. E quando eu comecei a trabalhar com a UPAM, eu posso dizer, apesar de eu já ter trabalhado, antes de conhecer o PAN, eu já tinha trabalhado esporadicamente com alguns povos, né, indígenas na Amazônia, mas muito pontual, uma coisa de visita, vamos dizer assim. Quando eu comecei a trabalhar com o PAN, e que eu percebi a importância do trabalho dessa instituição, do engajamento e da dedicação daquelas pessoas, dos indigenistas que estão ali, e eu vi um espaço tão bonito, assim, de falar assim, pô, além de eu ter toda a minha trajetória como fotógrafo, envolvido com ciência, eu dedicava as minhas imagens à ciência, agora eu consigo dedicar a essa ciência antropológica, a importância de conservar os povos, né, no sentido de não o povo pelo povo, mas pela crença da cultura que é importante. Porque se você mantém a tradição, você sabe melhor do que eu. Se você mantém a tradição de um povo, esse povo quer ficar no lugar de origem. E ele ficando no lugar de origem, ele vai conservar aquele lugar, né? Que é uma floresta que lá atrás eu documentava para a ciência. Então está tudo conectado, está tudo, né? E então a minha entrada nesse universo, o meu batismo nesse universo indigenista foi com a UPAN. E até hoje eu agradeço por isso, porque
Eu diria assim que a minha compreensão como ser humano, como relação com as pessoas, como envolvimento com algo maior em termos de conservação, eu diria que é AO e DO, antes OPAN e depois da OPAN, assim, porque é muito marcante na minha trajetória, como ser humano, antes de tudo, né, e não só como profissional. E aí você comentou essa história do seu, né, do seu transitar legal, assim, né, da sua boa relação com eles, com os povos, tal. É porque isso aí talvez seja da minha formação, de educação, do que eu aprendi, dos valores que eu aprendi com os meus pais, assim, de valores de simplicidade, de que o menos é mais, de que é possível viver bem com pouco, do ponto de vista material. Eu me basto com pouco, eu sou feliz com pouco. Não no pouco sentido demérito, assim, mas sabe, o suficiente, a gente consegue viver sem tantas ambições materiais. E aí, quando eu me encontro com povos que são assim, e são felizes assim, e que é o máximo da vida, pronto, tá, o ciclo está fechado, e para mim está ótimo, assim. Então, e eu transito, eu acho que eu gosto de conviver tanto com eles, né, com os povos indígenas, porque eu me espelho, eu sou um ser humano. Assim, eu acho que no momento em que o ser humano se coloca a profissão além do ser, vai dar problema. Eu ia até falar um palavrão aqui, mas vai dar problema. A gente tem que vestir o sapato do outro, a gente tem que vestir a havaiana do outro. Aí você vai perceber e vai entender a dinâmica de todos os lugares, todos os povos que você vive, né? Então, e eu acho que se eu fizer algum comparativo com o meu universo científico, eu sempre tentei buscar o melhor registro daquele bicho, daquele bioma, pensando no que pudesse ser importante para a pessoa que estava estudando aquele bioma, e não para mim, fazer a melhor foto. Não, eu nunca tive esse apego assim a esses valores do ego, da vaidade. Não, eu gosto de fazer uma foto bonita, sim, sim, pensando que aquilo possa ser benéfico para alguma outra coisa além de me agradar. Me agrada na hora do clique. Cliquei, nossa, olha que foto legal. Depois essa foto vai parar na mão de alguém, de alguma instituição e que sirva para essa instituição e para essa pessoa. Então é isso, cara. Então eu gosto e vou, enquanto a OPAM me aguentar, eu vou estar lá. Não, muito legal, Gambá. Eu acho que essa talvez uma das coisas que a gente tem maior destaque assim nessa longa parceria já a partir da viabilização de registros profissionais no projeto, né, pelo Raiz do Purus, aí com patrocínio da Petrobras pelo programa Petrobras Socioambiental, você acaba ainda está acompanhando processos nos territórios e com os povos que a gente atua e que a gente interage e apoia, né? E certamente esse bom relacionamento que você tem traz muita riqueza no sentido de registrar as coisas, como você mesmo falou, a partir, inclusive, dos interesses do que se gostaria que fosse mostrado pelos próprios povos, né? Dos seus cotidianos, os seus sistemas produtivos, a sua cultura e os seus problemas aí, né, em relação aos desafios todos postos. E isso é muito bacana. E aí, como se tem um longo tempo, com várias viagens já, com várias expedições, a gente teve já juntos em viagem, com os outros colegas também, da UPAN, e aí eu acho que é legal se você comentar desafios e coisas que a gente enfrenta em viagem, né, e situações, tanto no sentido operacional, logístico, né, porque a Amazônia é única, quanto no sentido dessa coisa de adentrar, né, numa sociedade que a gente
no sentido geral, não conhece tão bem, né, enquanto estrutura social, enquanto cosmologias, e todas essas coisas, desses cuidados todos que a gente destaca, que você tem, né, para esse relacionamento e efetivamente para a execução dos trabalhos, são sempre muito prazerosos. Assim, é legal você ter perguntado isso, porque vai de encontro a várias perguntas que me fazem, assim, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu fiquei 18 anos fotografando caverna, sem pressa, para produzir um livro sobre caverna. Idem para um livro sobre onça pintada, né? E não são os livros que eu faço não são simplesmente fotográficos, tem muito conteúdo informativo, né? Então, quando eu vi, por exemplo, esse livro de caverna se tornar uma referência bibliográfica na biblioteca de uma escola, em que as crianças usavam aquele livro como uma forma de conhecimento para fazer um trabalho de escola, é muito gratificante para mim, porque fecha o ciclo. Todo esforço que eu faço por prazer, por acreditar, mas sabendo que aquele resultado, aquele produto final vai servir educativamente para alguém. Isso é muito bom para as futuras gerações. Então, estar várias vezes com o mesmo povo ao longo de vários anos, como eu fiz, eu tive a honra de fazer isso desde o primeiro Raízes, né? E agora nessa nova composição do Raízes, voltar para aquele povo, assim, pela terceira, quarta vez, encontrando as mesmas pessoas, encontrando eles realizados e ativos nas suas tradições e no seu modo de vida, na manutenção do seu modo de vida, e eu poder registrar ao longo dos anos isso, é muito bom, porque demonstra, além de ser interessante do ponto de vista documental, né, de que, aconteceu isso há vários anos atrás e hoje eles continuam fazendo isso e melhoraram com isso, né? Mostra uma perenidade do ponto de vista cultural e tradicional desse povo, mostra uma fixação nos seus territórios, mostra uma valorização dos seus territórios e dos seus valores e das suas crenças. Então, para mim, é extremamente... Eu fico muito feliz, é uma honra mesmo, é mais do que um privilégio, eu acho que é uma honra poder fazer isso sistematicamente. Eu acredito na sistemática. É possível ir lá uma vez para a Amazônia e fazer um livro com 100 fotos bonitas da Amazônia? Só que vai ser um álbum de figurinhas da Amazônia. Mas no momento em que eu vou... Hoje, assim, esse ano eu fiz a conta, são 32 anos de fotografia, profissão, vivendo profissionalmente da fotografia, e desses 32 anos, 27 anos é da Amazônia. A primeira vez que eu fui para a Amazônia foi há 27 anos atrás, sabe? Isso, e depois eu nunca mais parei. E nos últimos 10 anos é onde eu mais tenho ido, é o bioma onde eu mais vou, seja para expedições científicas e agora principalmente para documentar os povos tradicionais, os povos indígenas de lá. Então, essa sistemática traz um resultado muito mais completo. Não é uma coisa assim, vou lá, faço e acabou. Não, eu vou lá, faço, vejo o resultado, vou de novo, encontro as pessoas e vejo do jeito que elas estão. Isso é muito bonito. Isso é muito bonito, sabe? E antes de eu falar sobre as partes da logística, eu vou contar uma experiência que eu tive no Raízes, né? Há muitos anos atrás, eu não lembro quando, eu fui documentar o Zapurinã e, andei, transitei lá, né? Documentei todas as aldeias desse povo e eu fotografei crianças, né? E aí, disso, ao longo, depois do tempo, o PAN, né, publicou um livro, Raízes.
com esses povos. O ano passado, eu fui de novo para o Zapurinã, e aí eu lembro, eu estava andando numa aldeia, aí eu vi uma adolescente, uma jovem, assim, devia ter uns 17 para 18 anos, sentada na frente de uma porta, sentadinha assim, me olhando, assim, eu olhei para ela e falei, eu te conheço, né, eu já te vi, né, e ela deu um sorriso, aquele sorriso tímido, entrou na casa e voltou com o livro Raízes aberto na página da foto dela, sabe? Meu, isso é de uma emoção para mim, assim, porque, meu, e ela orgulhosa de si mesma, assim, ó, eu estou aqui, e você me fotografou. Porra, e, meu, isso daí não tem preço, sabe? Isso daí não tem como mensurar a emoção de ver isso, assim, sabe? De ver o empoderamento de uma menininha que na época devia ter uns 12, 13 anos e agora já uma mulher casada, com aquele rostinho super tímido, assim, se mostrando, oh, eu estou aqui. Meu, isso é demais, é demais. Então, eu acho que isso é emblemático, assim, enquanto eu tiver perna para continuar indo para o campo com a UPAN, eu vou, porque virou para mim é uma família mais trans já há muitos anos, há muitos e muitos anos. Assim, eu diria que depois do primeiro, cara, da primeira ida para o Chavante de Marauatsede, que foi o primeiro trabalho que eu fiz, na época da Rio+20, né, que o PAN precisava de fotos dos Chavante para fazer um movimento, uma ação dentro da Rio+20, e eles precisavam de documentar uma fotografia interessante, assim, né, comprometida, e eu fui lá, a primeira vez foi isso, lá atrás, na Rio+20. Depois disso, nunca mais parei. Então, eu vou continuar, porque essa emoção que eu tive com essa menina assim, é o que me motiva, né? Enfim, falando das coisas de campo, assim, é muito interessante, porque sempre perguntam sobre a Amazônia e tal. Existe é óbvio, né, que quem nunca foi lá, quem nunca dormiu com uma horda de carapanã ao seu redor, assim, cara, sem mosquiteiro e sem dormir, não, tem um romantismo associado. Ah, mãe, que lindo, eu quero ir para a Amazônia, quero dormir naquele lugar, deve ser uma delícia. Realmente, senão eu não faria 27 anos. Só que é aquela velha história, né, assim, que contam em Minas Gerais, né, todo mundo vê a cachaça, mas não vê o tombo que a gente leva, né, natural isso. Mas é fantástico, porque, sabe, se eu tivesse que definir o sentido de passar por esses perrengues, é que você tem um contato com uma autenticidade muito grande. A Amazônia e os povos que moram ali, eles são. O que são? Eles são. A Amazônia é. Os povos indígenas são. Ponto final. Não tem adjetivo a mais, eles são. Então, quando você vive essa experiência de andar, como eu andei, de pegar uma trilhinha, assim, eu lembro nitidamente, assim, uma outra história de perrengue, eu com o Magno e o Vinícius, né, que são... O Magno é um grande indigenista da UPAN, Vinícius também, só que ele não está mais presente, mas ele está na sua trajetória de vida, no indigenismo. Mas, enfim, a gente indo de um lugar, de uma aldeia para outra, dentro da terra dos Jamamadi, e a gente foi acompanhar uma liderança, ele falou, não, vamos fazer essa trilhazinha que corta caminho. Meu, foi o lugar mais complicado que eu andei na vida, assim, com uma mochila super pesada, e o Magno rindo de mim, e depois todo mundo desesperado de tão cansativo que foi, né? Um atalho, né? O velho atalho que mata a gente no campo, né? Que é surreal isso, surreal. Eu olhava, meu, assim, e
E não foi por causa disso, mas depois dessa viagem eu fiz uma cirurgia no coração, cara. E assim, olha que surreal. Não, mas o meu problema era um problema congênito. Estou bem, feliz da vida aqui, pronto para outra. Mas essas coisas, assim, vamos pegar uma canoinha para ir até aquele igapó. Cara, a Vamos gente às pegar a vezes canoinha não. para fotografar o seu André arpoando, né? Exato, que é um outro caso aqui junto, né? Sabe, eu posso dizer que eu conheci Felipe Rossoni, Chimbinha, remando para mim. Olha que honra, né, cara? Olha que honra, porque foi na primeira pesca de palmari, dos palmari que eu fui documentar, pesca de pirarucu, manejo do pirarucu, e naquela época, que foram uma das primeiras pescas manejadas deles, eles ainda usavam arpão para afugentar, para espantar o pirarucu de encontro à rede e tal. E o lugar onde eu mais gostava, obviamente, era dentro do lago com eles, com os pescadores, porque é onde as coisas acontecem. Só que eu precisava estar presente do lado deles. Então, dá-lhe chimbinha, assim, chavecar o chimbinha para ele remar a canoinha de madeira, eu com equipamento que não é barato, e lá vamos nós para pegar o registro, e deu certo, e as fotos ficaram super ótimas, assim, né? E para mim, cara, de verdade, na hora que eu estou no campo fotografando ou filmando, eu não penso no que essa imagem possa se tornar. O prazer de estar ali é tão grande, assim, porque eu me envolvo tanto com a situação, né, que um dia já me falaram, assim, numa das expedições científicas, a pessoa que era responsável pela comunicação da expedição, ela me chamou no canto e falou, meu, para um pouco, você precisa descansar. Porque era uma expedição com vários pesquisadores de várias áreas, né? Tinha pessoal da área do mamífero, botânica, ictiólogo, todas as áreas da pesquisa, e eu saía de um canto e ia para outro, cada um trabalhava numa hora, e eu ia junto. Então eu cheguei a ficar 30 horas seguidas, sem dormir, direto, acordado, porque os caras voltavam para o acampamento, descansavam, mas eu ficava emendando, até que a responsável me chamou e falou, cara, você vai dormir. Você vai dormir. Eu falei, não, mas eu tomo um cafezinho com umas bolachinhas, estou feliz aqui. Não, você vai dormir, porque ela já estava preocupada. Porque eu fico tão pilhado no campo, pô, a gente já foi para o campo, você sabe disso, cara. Sabe, ai, não tem jeito, vamos arrumar um balde aqui, vamos botar uma água, dispara uns flash para simular um aquário, como eu já fiz com chimbinha. Cara, por quê? Porque o que me importa é o momento, sabe? Não assim, já fiz as 10 fotos importantes, beleza, vou lá dormir. Não, nunca é, assim, para mim, nunca é suficiente. Não porque eu não estou satisfeito, porque sempre eu penso numa coisa diferente. Para mim, meu processo criativo é permanente, né? Então, se você me perguntar, falar assim, pô, você já fez alguma foto? Você já deixou de fazer alguma foto? Eu falei, todas. Porque eu saio do campo, chego na minha rede e falo, pô, por que eu não fiz aquilo? Porque na hora eu não estava pensando, mas aí vem, a cabeça fica a milhão, né, cara? No Raízes, foi justamente essa campanha acompanhando os palmari, nessa pesca, foi um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, o Chimbinha deve lembrar mais, se foi a segunda. Acho que foi a primeira, foi a segunda primeira. pesca, mas o primeiro registro Isso. profissional que a gente fez. Foi com os palmari, em que tinha todo aquele movimento, assim, sabe, das lideranças mais antigas, assim, falando, não, eu vou pescar com arpão, e aí todo esse trabalho, né, de vocês, da UPAN, de condicionar uma outra forma de pesca, isso foi muito bonito, esse trabalho, essa confiança que os povos dispuseram em cima da UPAN, isso foi lindo, sabe, porque é natural, existe um trauma, né,
os indigenistas sabem explicar melhor que eu, existe esse trauma histórico dos povos indígenas versus o branco. Só que no momento, naquela situação em que os Palmari colocaram a confiança em cima da UPAN e deu certo, e hoje os caras vivem de uma maneira, são super respeitados como os grandes indígenas manejadores de Pirarucu, sabe? E estão vivendo daquela tradição, e estão podendo trazer para o branco da cidade do Sudeste um pirarucu gostoso, e estão conseguindo manter essa espécie. Isso é o mais fantástico. Então, respondendo a tua pergunta, foi com os Palmari, essa primeira pesca, em que eu fiquei lá, e foi lindo, porque eu nunca tinha visto um pirarucu na minha frente, nunca, vivo, sabe? Aí quando você vê aquele grande rei das águas, cara, é surreal, e a excitação daquele povo em conseguir pegar aquele bicho e conseguir firmar aquela tradição, foi uma sensação fantástica. Muitas vezes, isso é uma coisa que é da minha natureza, muitas vezes eu paro de fotografar para ver, para aprender, porque às vezes quando você está na fotografia, você deixa de pertencer àquele lugar, você está tão preocupado no registro que você não pertence como ser humano. Então eu paro e olho e aprendo com os caras. Então foi com os Palmari. E logo depois eu fui para os Apurinã. Eu não lembro se foi na mesma viagem, mas logo depois eu fui para os Apurinã, que eu fotografei essa menininha que eu contei. Foi em seguida. E aí, Gambari, eu acho que você já entrou em respostas seria da próxima pergunta que a gente gostaria de fazer, que é exatamente, eu acho que tem duas conexões que você já fez desses aprendizados, né, que a gente acaba a todos os momentos de interação, a gente acaba recebendo essa carga de aprendizado, e isso traz muitas reflexões no sentido de vida, né, de ser humano e de posição no mundo, né, enfim. Então, e uma outra questão importante que você trouxe é essa coisa da sistematização ou da observação sistemática, né, e a gente consegue, felizmente, viabilizar isso por esses ciclos de projeto seguindo um ao outro, né? Então, acaba que o pacote de ações não fica estanque temporalmente, a gente consegue ir desmembrando e avançando na medida em que os resultados vão aparecendo e novas oportunidades vão surgindo e se fortalecendo, coisas que vão construídas e iniciando novas coisas. Então, a gente tem aí 10 anos aí, né, e o que você traz nesse sentido de aprendizagens e de reflexões, acompanhando esses projetos, né, acompanhando esses povos pelo projeto Raízes do Purus. Eu, assim, fortalecendo o que eu falei, eu acho que essa sistemática é essencial para que a coisa se fortaleça e se consolide, né? Porque eu já presenciei, vou fazer uma analogia com uma pesquisa de uma determinada espécie de bicho ameaçado. Eu acompanhei, fui fotografar um bicho que é uma espécie, um macaco da Mata Atlântica, em que eles tinham 2 anos de financiamento e tinham acabado o financiamento porque o financiador tinha dedicado o dinheiro para outro trabalho. E eu vi um desabafo da pesquisadora falando justamente isso. Ela falou assim, no momento em que a espécie estava super ameaçada, ela estava melhorando de categoria e que tinha justamente que injetar um aporte financeiro para estabilizar a espécie, o status de conservação daquela espécie, não, o dinheiro foi direcionado para outra coisa. Então, isso é péssimo, porque você tem uma curva ascendente de melhoria e aí você tem a estabilização. Só que essa estabilização tem que ser longa, porque senão cai. Né? Não é porque subiu que já está estável, você tem que subir e estabilizar. Então, essa sistemática
que o Raízes vem fazendo com os povos ali do Purus e coisa e tal, e expandindo para outras áreas, é imprescindível isso, na minha opinião, por conta disso, né? Então, o povo tem que se apropriar do seu valor, da sua terra, dos seus direitos, das suas tradições, valorizar as próprias tradições, falar, não, eu quero me firmar aqui, principalmente para essas novas gerações, os jovens, né, que têm acesso a coisas que aparentemente possam ser muito melhores e atrativas do que ficar dentro de uma aldeia, por exemplo, mas no momento em que você entrega condições para eles se manterem, se fixarem, se perpetuarem, definirem os próprios valores e fortalecerem diante da sociedade, diante de si mesmo, eu acho essencial isso, essa sistemática. É por isso que eu, quando me perguntaram, mas por que você fica 15 anos documentando o mesmo tema? Por causa disso. Porque a única forma de você ter uma compreensão grande angular daquele tema é assim, é indo e vindo, porque quando eu vou pela segunda, terceira vez naquele povo, eu já não sou o mesmo, porque eu já vim com outros atributos e outros valores, e isso só vai engrandecendo e fortalecendo aquela visão daquele povo, né? E eu falo povo, mas do bioma também. A única forma da gente compreender o que é uma Amazônia, em todos os aspectos, a ponto de criar conceitos e tomar atitudes para manter aquele bioma e os povos que estão ali e a manutenção daquela estrutura que é super complexa, a única forma é compreendendo, é vivenciando, e uma vez você não vivencia. Quando você vai uma vez para a Amazônia, você simplesmente é um telespectador. No momento em que você vai repetidas vezes no mesmo lugar, seja um povo indígena, numa comunidade, seja dentro de uma floresta totalmente virgem, né? Quando você vai várias vezes, você se torna protagonista. E você se tornando protagonista, você dá muito mais valor. Você compreende a importância daquela situação, e aí você traz com uma compreensão que você pode disseminar, né? Então, eu sempre digo assim, eu quero ser protagonista das coisas, das situações, não quero ser telespectador. Telespectador, eu ligo um documentário na TV, né? Por isso que eu vou, por isso que eu passo perrengue, né? Porque eu sei que o perrengue é provisório, eu vou estar lá 15 dias passando maus bocados, como já aconteceu, depois eu conto aí se der chance do que me aconteceu há um mês atrás na Amazônia, é passageiro, mas eu volto com uma bagagem enorme e eu consigo compartilhar isso, falar, meu gente, vamos cuidar daquele lugar, vamos cuidar daqueles povos, porque cuidando daqueles povos, aquele lugar vai ser cuidado, né? Mesmo que a gente não esteja. Então, assim, resumindo essa coisa da sistemática, é por conta disso, porque eu quero ser protagonista, eu acho que a gente tem que ser protagonista, porque a gente vive num planeta que é redondo. Tudo que a gente faz aqui interfere. Então, se a gente é protagonista, a gente vai perceber a nossa importância, as nossas interferências e como que a gente pode conservar isso daqui, que é a nossa casa. É a nossa casa. Né? No fundo, é isso. Legal. E aí, Gamarini, a gente pensou em te desafiar. Eu não tenho ideia de quantas, talvez milhares de fotos você já tem nessa interação com o Projeto Raízes. E a gente não sabe se você conseguiu fazer isso, mas a gente pediu 3 para você falar o que você achar que deve ser falado, o que você sente que deve ser falado sobre essas fotos. 3 fotos? Eu vou falar de coisas recentes, então.
É que quando você falou agora, me veio de imediato uma foto que eu fiz nessa última entrada nos Palmari, de um adolescente, que devia ter, sei lá, deve ter uns 12, 13 anos, jovem assim, 13, 14, não sei, mas é pouco, jovem mesmo, bem adolescente, magrinho, com cabelo pintado de roxo, carregando um pirarucu sozinho, pela trilha inteira, né? E eu tive dificuldade de sair correndo para filmar esse cara, porque eu queria filmar ele de costas indo pela trilha e depois passar ele para filmar ele passando por mim, né? E eu tive dificuldade de correr só com a minha câmera e ele com um pirarucuzão aqui atrás nas costas. Essa foto para mim é muito emblemática. Foi muito marcante ver essa cena por dois motivos. Um, que é ver um jovem que está inserido na modernidade, com cabelo raspado e roxo, ao mesmo tempo está inserido na tradição daquele povo, que é o povo, que é ele, e que vai herdar aquela tradição. Esses jovens vão herdar a tradição. Então, quando eu vi ele fazendo isso, carregando sozinho, falou, não, eu vou. E foi várias vezes, não foi uma vez só, foi várias vezes aquela trilha carregando o pirarucu, cara, que dois de nós carrega assim e depois tá com um problema no ciático. Para mim, é muito simbólico uma cena daquela, porque mostra, dá a esperança de que aquela tradição vai se perpetuar por essa nova geração que vai herdar essa tradição, mostra que é possível esse diálogo entre o moderno, entre as realidades e manter uma tradição. Então eu vi para mim é muito marcante essa foto, é muito emblemática. Eu falo, meu, tem jeito, sabe? Aquela coisa, tem jeito. Ah, não tem mais jeito. Tem, olha isso. Porra, um moleque fazer isso, sendo que ele podia estar lá, deitado na rede, mexendo em celular e coisa e tal. Não, à noite, que ele não estava mais na lida, ele fazia. Mas durante o dia ele queria estar presente junto na pesca, ele queria ser inserido no meio dos adultos, dos pescadores. Tipo, e a ponto de falar, eu quero ser pescador. Isso é muito bonito, cara, é muito bonito. Então essa foto para mim é muito marcante. Deixa eu pensar outra, de outro povo. Eu acho que o trabalho dos Apurinã, no SAF, sabe, porque a gente tem essa visão simplista, né, e até meio muito travada, né, de os povos que estão muito na borda das cidades, muito em contato com o branco, já não é mais indígena, tem nada a ver isso, e eu acho que o que os Apurinã vivem é um exemplo clássico de, pô, eles estão ali fazendo a roça, qual é a cultura deles? Tradicionalmente plantar mandioca para fazer farinha, pô, eles estão vivendo disso, tirando açaí, então os sistemas agroflorestais que eles estão fazendo ali é lindo, eles continuam, as tradições estão muito colados com o branco. Tem problema? Lógico que tem, muito maior, eles estão muito mais expostos aos problemas inerentes a esse contato, mas de alguma forma as lideranças tal, e eles mesmos estão vivendo as tradições, que é esse manejo da terra. Eles estão na terra, então eles são bons de terra, né? Os Palmari estão na água, eles são bons da água, né? Fazem a roça também, lógico que fazem, mas é que você me perguntou, eu já lembrei né, das lideranças que estão mantendo as tradições, estão mantendo os rituais. Isso é fantástico, isso é muito bonito. E do lado, vizinho do branco, vizinho da cidade, com todas as interferências negativas que uma cidade disponibiliza para esse tipo de gente, né? Então, eu acho que o Apurinã, que está envolvido no Raízes também, é um exemplo para mim de que é possível, e eu já pensei numa imagem também,
Os Deni é um povo que também marca para mim também por ter incorporado a técnica e as tradições da pesca do pirarucu, como os palmari. Então aí você vê essa interação, aí você entende quando eles se autodenominam parente. Isso é muito legal. Ah, meu parente. Para mim, parente para o branco, parente é quem nasce na mesma terra e tem a mesma origem sanguínea. Para os indígenas, não. Sou parente. Isso é demais. Isso mostra uma coesão que transita a nossa compreensão, que aí vai para essa parte mais da mitologia e que não é historinha, é fato. Então, os Deni, parente, falarem, meus parentes palmari vieram aqui me ensinar a pescar pirarucu e manejar de um ponto de vista sustentável o pirarucu e eles se apropriarem, e agora essa tradição também é minha, pô, isso é lindo, porque mostra uma coesão que é mundial, né? Então eles vão, o povo do norte vir para o sul e falar, meus parentes do Cerrado, pô, isso é demais, isso é lindo. Isso é lindo, isso é para dar tapa de luva de pelica nos brancos, entendeu? Que estão no seu mundinho, cada um na sua casa individual. Não, essa casa é minha, esse computador é meu, essa comida é minha, porque eu comprei. Não tem nada disso, não tem nada disso. Então, isso é uma coisa que mexe muito comigo quando eu vou para eles. Esse conceito de solidariedade que os caras têm, que os indígenas têm. O conceito de comunidade, de solidariedade, vai além da nossa compreensão de dicionário. Muito legal, Gamarino. Eu acho que era a última pergunta, você acabou de falar também, que era uma questão pessoal, assim, de uma pergunta minha pessoal, que essa é exatamente, né, o recado que esses povos dão ou tentam nos passar, né, nesse sentido exatamente do que você falou, né, de que existem estruturas de entendimento de origem e funcionamento do mundo, existem as suas ciências, existem as suas estruturas de conhecimento, né? Ou seja, são epistemologias próprias, e que a gente, como sociedade envolvente desses povos, ignora, a ignorância no sentido real da palavra, né? E como você bem falou, essa ignorância é muito agressiva e gerou muitos traumas, né? Desde grandes mortalidades aos contatos, né? Ao resultado dos contatos, e ainda hoje, com discriminação, né? Com equívocos, com generalizações rasas, né? Sobre essa estrutura de falta de conhecimento dessas epistemologias e dessas diferentes visões de mundo, né? Então, ao seu entendimento, que recados esses povos trazem, né? Na medida em que hoje, mais do que nunca, nos últimos tempos, pelo menos, se ecoa de um jeito muito forte de que a gente precisa parar para ouvi-los e, assim, aprender e compartilhar o mundo e não tenho dúvidas que a gente tem muito a aprender, inclusive sobre como manter a Amazônia, considerando que os povos estão aí há 10, 12 mil anos em absoluta relação e com a floresta protegida, com os mecanismos ecológicos funcionando, né, com os serviços ecossistêmicos que esses territórios geram e que, no geral, não são reconhecidos pela sociedade, né? E talvez, que o que você destacou, essa visão mais integradora, mais holística, aí, talvez a palavra, né, de vida, né, de que território sou eu também, e eu não sou sem esse território, e de que o planeta é a mãe de todos nós, e que por isso precisa de cuidados, e isso todos os povos têm trazido para a discussão, a partir das suas estruturas de conhecimento, mas o recado acaba sendo sempre o mesmo, né, porque vocês não param para nos ouvir. Exato. E não é romantismo, na realidade não é romantismo, é uma compreensão holística mesmo. E o que é a compreensão holística?
e qual é o grande problema que eu vejo na sociedade moderna, branca, né, ou não tradicional? Não, a própria palavra tradicional, a palavra tradicional, para mim, define longo prazo, define a compreensão de que as coisas têm que ser feitas pensando em décadas e não em anos. Esse é o grande problema. Quando me perguntam, você é contra avanço, a modernidade, contra hidrelétrica? Não sou, mas porque é uma realidade do mundo. Mas tudo depende da forma como é feito. Enquanto o ser humano não tiver uma compreensão de muitos anos, de décadas, ele está fadado a se dar mal. Porque eu, como geólogo, a coisa onde eu mais vivi, e como fotógrafo também, eu sempre penso na relação temporal das coisas. O ser humano, ele faz uma determinada ação na natureza pensando em 5 anos. Só que, evolutivamente, a natureza tem um processo de adaptação e transformação muito mais do que 5 anos. Então, os efeitos colaterais de uma determinada atitude maléfica, vamos dizer assim, na natureza, vou lá e faço uma interferência, isso não vai ser visto daqui a 5 anos, vai ser visto daqui a 10, 15 anos, porque é o processo de adaptação da natureza. E os povos tradicionais, eles têm uma visão de longo prazo, e isso que é legal, e é o que eu acho que é o maior ensinamento, sabe? Essa compreensão, pense a longo prazo, não pense nos efeitos colaterais para o seu indivíduo, você enquanto indivíduo, pense no coletivo, pense que a sua atitude vai interferir para a terceira, quarta geração do seu sangue. Por isso que essa relação, a compreensão e as conversas que eles fazem entre somos todos parentes, é por isso. Isso é bonito, porque eles estão pensando em longo prazo. Eu acho que esse é o maior ensinamento que esses povos podem passar para a gente. Vamos pensar a longo prazo. Vamos pensar que tudo tem ação e reação. Ação e reação. Terceira lei de Newton, que a gente aprendeu no colégio, quando o mundo era preto e branco. É um fato, né? E tem isso eu lembro que na geologia eu aprendi um princípio que é, simplificadamente falando, assim, se em algum lugar da Terra está nascendo uma montanha, se formando uma montanha, em algum lugar está desaparecendo. É fato. Não é misticismo, é fato, é científico, é óbvio, está visível aos nossos olhos. Então, eles sabem que se eles desmatarem uma área assim, não vai acontecer nada. Não tem um efeito colateral prejudicial à comunidade, mas se eles fizerem isso, vai. Então eles desmatam um pouquinho aqui, fazem um roçado, tudo floresta bonita. Fazem um outro roçadinho ali, não fazem um negócio exponencialmente grande, porque é inteligente. E não é a inteligência no ponto de vista intelectual, é a inteligência do ponto de vista intuitivo. Eles olham, eles observam a natureza. É isso que a gente tem que aprender. Vamos observar a natureza. Vamos observar esse clima. Olhe, parem e olhem. Eu acho que esse é o maior recado que eles nos dão. Parem e olhem. Ponto. É isso. Se a gente fizer isso, a gente já vai se dar bem enquanto não indígena, né? Então, eu acho que é o maior recado, é o que eu sempre vou buscar. Porque é engraçado, assim, meu irmão uma vez, voltando, eu tinha acabado de voltar de uma expedição super insalubre, cara, assim, foram 40 dias de campo, eu voltei 12 quilos mais magro, 3 amebas, assim, eu estava totalmente estrupiado. E ele ficou muito preocupado, eu encontrei ele falou, cara, quando você vai parar de fazer isso? Pô, Chimbinha, a minha resposta foi tão imediata,
Eu simplesmente respondi, falei, mas como que eu posso parar de fazer uma coisa que alimenta a minha alma? Não tem como, porque é o meu alimento da alma. E conviver com esses povos e aprender isso, e observar, e parar e olhar eles, simplesmente olhar e aprender, alimenta a minha alma. Então, não tem como, depois que você experimentou e é bom, por que que eu vou parar? Eu quero crescer, eu quero deixar, eu quero pensar a longo prazo, quero aprender com eles, né? E a cada viagem é uma imersão num conhecimento muito profundo, muito profundo. Falando para vocês, né, para os povos que me receberam de braços e coração aberto, que receberam o gambá, sacará, os palmarim me chamam de sacará. O que eu posso dizer é que é uma honra, assim, é um privilégio e é uma honra poder conviver com vocês, comendo junto com vocês, aprendendo junto com vocês, andando pela roça, andando numa canoa, vendo vocês abrirem um peixe, vendo vocês fazerem uma farinha. Vocês não sabem, é um prazer tão grande, assim, me faz tão bem, eu me sinto em casa. Então, eu me sinto parte da família de vocês. Eu fico muito feliz quando eu estou junto com vocês. Eu espero ir muitas e muitas vezes para essa grande casa aí que vocês têm, e para dar risada, para brincar, para sair andando no mato, para comer peixe, para comer farinha, para pegar farinha do tacho e jogar na boca assim, quentinha, crocante. Então é isso. Saibam que vocês, para mim, são uma família. E para mim, isso é muito sagrado. Gambarini, a gente, em nome da OPAN e do Projeto Raiz do Purus, a gente quer agradecer muito a tua disponibilidade a esse nosso bate-papo, mas mais do que isso, a sua dedicação e o seu envolvimento. A gente realmente é muito feliz com a gente ter se encontrado aí no caminho, né, o PAN, você e os povos, e a gente realmente destaca, né, o teu envolvimento, a tua doação, no sentido técnico profissional da fotografia, mas, para além disso, no sentido pessoal de cidadão e de entusiasta e de ativista por um mundo melhor, né? Certamente, esses outros valores, para além dos produtos que a gente trata, fazem a nossa instituição, os nossos projetos, junto com os povos, se mover em direção a melhoria da qualidade de vida, a garantia de direitos e ao fortalecimento desses povos tão ricos e tão importantes para a nossa vida, para a vida do Brasil e para a Amazônia, né? Então, a gente profundamente agradece e deseja que a gente siga juntos. Com certeza, cara. Esse Obrigado exercício mesmo. da gente registrar essa dinâmica dos povos, da gente poder registrar os avanços do projeto Raízes do Purus, com essa parceria que a gente tem com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, e que tem viabilizado, né, esse registro sistemático, temporalmente, ao longo dos ciclos do projeto, e que tem nos ajudado a mostrar ao mundo, à sociedade brasileira e ao mundo, todas as coisas incríveis que acontecem nesses territórios, né, com os povos. Então, a gente é muito feliz, muito contente e muito entusiasta, assim como você sempre se coloca com a gente. Nossa, eu agradeço a confiança, e que começou como uma confiança, né, lá atrás, quando a OPAN me chamou a primeira vez, e virou uma fidelidade, assim, né, no sentido de uma parceria, uma sintonia, uma conexão.
transcendeu, agora eu acho que as nossas relações transcenderam o simples profissionalismo, né, de vai lá, executa uma atividade e volta, assim. É além disso, e eu acho que tem a ver com essas conexões de propósito de vida mesmo. Então, saber que eu estou agora no Raízes de novo, documentando, para mim representa além, transcende a questão de uma contratação de um trabalho, é uma relação de alma mesmo, como você falou. Então, eu tenho a agradecer pela confiança e pela amizade. Acho que a amizade define tudo, porque a gente vai de mãos dadas pelo mesmo propósito. Sabe? São fundamentais as conexões. Senão é mais um trabalho. E eu nunca fiz isso. Nunca fiz o trabalho pelo trabalho. Né? Porque, para mim, eu tenho que me sentir realizado. E eu me sinto realizado trabalhando com o PAN e trabalhando no Raízes. Eu me sinto profundamente realizado, assim, como ser humano. E eu acho que isso é o que vale, porque se você se realiza como ser humano, profissionalmente você vai entregar um trabalho legal, assim, e vendo vocês felizes com esse trabalho legal, pronto, o ciclo está fechado, né?